Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Se você veio com esse propósito, eu queria convidar você a abençoar o servo do Senhor, para que tudo aquilo que Deus tem trazido ao seu coração, à sua mente, Ele pudesse estar transmitindo a nós. Então eu queria que você estendesse suas mãos para cá agora. Vamos orar, vamos abençoar o servo do Senhor, que vai estar ministrando as nossas vidas nessa noite. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho. Louvar, ó Pai, pelo teu ministério, ó Pai. Louvar, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que tem o capacitado. É o Senhor que tem trazido uma unção nova e fresca. Tem trazido a direção na vida dele. Que Ele ministre sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Que Ele ministre sobre as nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite. Usa-o, ó Pai, com muito poder, graça e sabedoria. Nós te louvamos e te agradecemos. E pedimos ao Senhor, fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor, amém? Antes de iniciar, nós vamos tocar mais uma vez uma música. Eu queria que você meditasse nessa palavra. Ela é uma verdadeira oração. Você saiu da sua casa para estar neste lugar e Deus tem um compromisso contigo, amém, queridos? Certa feita, no ano passado, eu ainda residia em Brasília. Eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção. Uma das maiores igrejas de Brasília fez um grande evento. Vieram pregadores de todo o país para ministrar naquela grande cruzada. No final, havia um repórter na porta da igreja. E ele estava ali aguardando os irmãos para entrevistar os irmãos. E ele chegava e falava: meu irmão, tudo bem? Como é que foi a noite? E o primeiro candidato respondeu: foi uma bênção. Deus está neste lugar. Deus abençoou poderosamente. E então o repórter pergunta: qual que foi o tema da palavra dessa noite? E aquele irmão envergonhado pede para aquele repórter para que ele cancele aquela produção de imagem. O segundo candidato apareceu, uma missionária cheia do Espírito Santo. Ela começa a falar: o Espírito de Deus está neste lugar, a glória de Deus é real nessa casa, Deus trabalhou no meu coração, Deus falou comigo, Deus falou ao meu interior. E aquele repórter então pergunta: o que Deus falou no seu coração? Qual foi o tema da palavra? E aquela irmã envergonhada diz àquele repórter: eu não sei o que Deus falou. Aproximadamente 10 irmãos foram entrevistados naquele programa de televisão, e nenhum deles sabiam o que Deus falou naquela noite. Querido, eu não quero falar dessa forma para humilhar você e a mim. Eu simplesmente quero dizer para você: não gaste o seu tempo. Venha para a casa do Senhor comprometido. Venha para a casa do Senhor disposto a buscar aquilo que você veio buscar. Venha para a casa do Senhor disposto a liberar os céus, a unção que está dentro do teu interior. Venha para a casa do Senhor e abra a tua boca e glorifique a Deus. Abra os teus lábios e entregue o melhor ao Senhor, porque Ele merece. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Levanta as suas mãos e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Talvez você esteja cansado, mas eu te convido a adorar a Deus, querido. Não por minha causa. Tenha certeza que eu tenho compromisso de falar aquilo que Ele produziu no meu coração. Se eu conseguir cumprir essa missão de produzir na mesma intensidade que Ele produziu no meu espírito, pode ter certeza, Ele vai te abençoar. Querido, glorifica a Deus. Nós vamos tocar essa música, nós vamos cantar essa música. E eu queria pedir para você não ficar assistindo esse momento. Eu queria pedir para você ser um participante da glória de Deus. Eu queria pedir para você entregar ao Senhor aquilo que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, querido. Aleluia, Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor.
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Essa palavra é para E o você. que dizes sobre mim não pode se frustrar. Você não está sozinho, querido. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele é sim. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, Ele não desiste não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Ele não desiste não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Eu creio, Senhor, eu creio. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, só Ele é. O Deus do impossível, Ele pode mudar tudo, tudo, tudo. O Deus do impossível pode transformar tua vida nessa noite. O Deus do impossível. Você pode senti-lo, querido, nessa noite? Você pode senti-lo? Amém, queridos? Ele está dentro de você. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Antigo Testamento, depois de Esdras. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante
o Deus dos céus. Vou repetir. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Presta atenção aqui, queridos. Desde a minha infância, eu tenho tentado aprender algumas coisas nesta palavra. E ao apreciar a história de homens de Deus, eu começo a enxergá-los numa distância entre um comparativo entre um homem natural e um homem registrado na palavra de Deus, que muitas vezes me deixa de maneira complexa. Quando eu analiso a história de Abraão, eu vejo que aquele homem, ele era diferenciado. Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele recebe uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia revelação da terra, e aquele homem é obediente em seguir ao Senhor. Quando eu olho a sua história, todo o seu trajeto, circunstâncias alcançam a vida daquele homem, e a Bíblia diz que ele crê contra a esperança. A Bíblia diz que ele sabe que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Abraão é um homem que, embora avançado em idade, ele crê pela fé no cumprimento da promessa. E quando recebe a promessa, Deus o prova, e o seu coração não é contaminado, porque ele decidiu seguir ao Senhor. Mas quando eu olho este homem, e eu examino a minha própria vida enquanto homem natural, parece que Abraão, ele foi construído, parece que Abraão não andou sobre esta terra. Eu olho e vejo uma grande distância entre Abraão e o pastor Eduardo. Embora eu me esforce, embora eu busque servir a Deus, parece que há uma distância incalculável entre aquele homem e eu. Eu não posso falar por você que me assiste, que me ouve, por isso falo por mim. Quando eu analiso a vida do profeta Elias, eu vejo um homem que tinha uma experiência com Deus, ou várias experiências com Deus, que talvez nunca terei. 2 Reis capítulo 17, uma das maiores experiências que eu vejo na palavra do Senhor é revelada no capítulo 17. Aquele homem lança uma palavra diferente de tudo que estava escrito na história. Normalmente um profeta dizia: assim diz o Senhor. Aquele profeta, ele tinha tanta convicção que ele fala: sobre a minha palavra, durante 7 anos, não haverá chuva sobre a face da terra, e assim acontece. Eu examinando essa história, eu não consigo me ver comparado a um homem como esse. Pulando para Nova Aliança, Atos capítulo 9, diz a palavra que o próprio Senhor Jesus se manifesta a Paulo, então Saulo, no caminho de Damasco. E aquele homem é alcançado pelo Senhor. Aquele homem se torna uma verdadeira máquina para a contribuição do crescimento do evangelho naquele tempo presente. Um homem que talvez fez o que alguém natural na terra nunca fará. E mais uma vez eu me deparo com um homem que parece que a distância está muito longa entre nós e homens descritos na palavra de Deus. Quando eu orava ao Senhor, rogando por uma palavra, eu falei: Senhor, eu preciso, na minha naturalidade, me espelhar nesse momento, na fraqueza da minha fé, como na fraqueza da fé dos meus irmãos, em alguém que pareça mais comigo, em alguém que pareça mais com o homem.
examinando a palavra, eu encontrei Neemias. E eu não quero falar nessa noite sobre a construção dos muros. Eu quero falar sobre seguindo os passos de Neemias. Eu quero dividir com você experiências que esse homem teve, que irá colaborar com o seu hoje, que irá te ajudar a vivenciar e atravessar momentos difíceis que você atravessa hoje. Experiências de um homem parecido comigo e com você. Neemias era um escravo. Neemias foi arrancado da sua terra. Neemias foi levado para uma terra distante. Neemias foi servir ao rei daquela terra como copeiro. Diz a palavra do Senhor no versículo 4, que uma notícia ruim chegou ao coração de Neemias. Houve uma notícia que chegou ao coração daquele homem. E algumas atitudes que este homem teve me chamam muita atenção. A Bíblia diz no versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Nós sabemos que os dias são maus. E nós sabemos que más notícias, notícias ruins, notícias inesperadas a todo momento têm batido a nossa porta, têm nos incomodado. Nós sabemos que como homem natural, quando recebemos más notícias, normalmente nós ficamos parecidos com Neemias. No primeiro momento, quando recebemos uma notícia que não estamos preparados para recebê-la, nós nos assentamos. No segundo momento, normalmente, nós fazemos como Neemias, nós choramos. No terceiro momento, nós também fazemos como Neemias, nós nos lamentamos. Mas há um passo que Neemias toma, que a maioria de nós, no momento que recebe uma palavra que não é positiva, uma palavra que é contrária às suas expectativas, uma palavra que tem gerado dor, que tem gerado tristeza, que tem gerado morte à sua casa, a maioria de nós seguimos os passos de Neemias até aqui. E o primeiro passo que Neemias teve no momento da aflição, que eu queria conduzir você, meu irmão e minha irmã, a caminhar por ele, é no momento da dificuldade. Pode se assentar, pode chorar, pode prantear, mas não pode deixar de orar. Normalmente, na primeira circunstância que nós atravessamos de dor, a primeira coisa que nós fazemos é deixar a prática da oração. Nós nos entregamos à dor, nós nos entregamos ao desespero, nós nos desconectamos de Deus, e nós paramos de orar, nós deixamos de nos relacionar com o autor e consumador da nossa fé, e começamos a nos alimentar não de fé, mas simplesmente de dor, de tristeza, de rancor, de falta de expectativa e falta de esperança. Neemias recebeu uma palavra dura. Neemias recebe uma palavra que causa dor à sua alma. E a Bíblia diz que todo esse processo que eu e você atravessamos, ele também atravessa, mas ele persevera na oração. Precisamos orar, não podemos deixar de orar. Segunda Reis capítulo 20, uma passagem me chama muita atenção. O rei Ezequias recebe uma palavra de morte. O profeta Isaías bate na sua porta e diz: assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá.
Irmãos, você já imaginou o que é um profeta que você sabe que é de Deus? Você sabe que literalmente fala como boca de Deus, bater na sua porta e falar para você de maneira atrevida e cheio de autoridade: assim diz o Senhor, morrerás e não viverás. A primeira atitude que o rei Ezequias tem me chama muita atenção. Diferente de Neemias, ele não se assenta. Diferente de Neemias, ele não chora. Diferente de Neemias, ele ora ao Deus dos céus. A segunda atitude que ele tem é de homem natural como eu e como você. Ele chora com pranto de alma. Diz a Bíblia que o profeta não tinha chegado ainda no centro daquela cidade, quando Deus o visitou e disse: eu ouvi a oração do meu servo, volta lá, porque eu vou acrescentar 15 anos de vida na vida de Ezequias. E não é só isso não. Sabe aquele exército atrevido dos assírios que está lá na porta do reino? Fala para o meu servo, eu vou soprar eles. É assim que teu Deus faz, meu querido. É assim que teu Deus faz. É desse jeito que Ele faz. Ele é Deus, Ele não é eu, Ele não é como você, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade máxima. A tua palavra é uma sentença. Querido, teu Deus tem poder para reverter o teu quadro, a tua situação. Creia em Deus, não desanime, não se abata, ó alma. Se for para Jesus, pode aplaudir. Glória ao Senhor. Segundo passo que aquele homem enfrentou, que nós precisamos aprender com ele: nós seres humanos achamos que só nós temos tribulação. Nós achamos que problemas grandes como o nosso, só nós temos. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, é uma garantia dada pelo Senhor. Nessa terra nós teremos aflição, nessa terra nós teremos problema, nessa terra haverá muita confusão, mas uma coisa é certa: ah, querido, como é bom ter o Espírito de Deus do nosso lado, ou melhor, como é bom ter o Espírito de Deus dentro de nós. Como é bom saber que eu posso contar com Ele quando a minha esposa falha. Como é bom saber que eu posso contar com Ele quando meu pai falha. Como é bom saber que eu posso contar com Ele quando alguém que eu tenho a minha expectativa estampada falha. O Espírito Santo está contigo incondicionalmente. O Espírito Santo nunca te abandonará. O Espírito Santo, Ele veio como promessa estabelecida por Cristo, e Ele está neste lugar, querido. Ele está dentro de você. Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Mesmo no momento do choro, mesmo no momento da dificuldade, você não está só. O Espírito Santo está aqui, aleluia, igreja. O Espírito Santo está neste lugar. Você pode sentir o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo está aqui, querido. Você que saiu de casa na expectativa de senti-lo, ah, meu irmão, Ele está aí dentro de você. Ele está aí, Ele está neste lugar. Tenha bom ânimo. Uma coisa me chama a atenção. João capítulo 16. Não ia falar sobre isso. A parte A desse versículo, ela fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Sabe o que Jesus está querendo dizer nessa palavra? Embora você terá tribulação, o Espírito de Deus vai garantir
que no meio de um grande maremoto, num grande terremoto, de uma grande tribulação, no meio de uma grande tempestade, você será blindado com a paz de Deus, meu irmão. Você será blindado com a paz do Senhor. Ela estará constantemente dentro de você. Ela estará como patrimônio dentro do teu interior. Creia nesta palavra, meu irmão, porque o Espírito Santo lhe foi dado. Ele é teu e você é dele. Aprenda a glorificar Deus. Tenha bom ânimo, homem, tenha bom ânimo, mulher, porque o Senhor é Deus na sua vida. Glória a Deus. Terceiro passo que eu aprendo, capítulo 2, versículo 2. Se você puder abrir, me acompanhe, que eu quero mostrar na palavra. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Igreja, nós vivemos numa geração em que homens que têm a presença de um patrimônio conquistado, chamado Espírito Santo, cheio da glória desse Deus, andam para cima e para baixo, cabisbaixo, andam para cima e para baixo, com tristeza de alma em seu semblante, homens que não conseguem revelar a paz de Deus estampada no seu interior, manifesta na sua cara, homens que têm a glória do Senhor dentro da sua alma, e não conseguem vendê-la a seu irmão, não conseguem mostrar àquele que está na rua, aquele que está no mundo, que há uma riqueza dentro da casa do Senhor incomparável. Neemias tinha problemas como eu e como você, meu irmão. Neemias era um homem natural como eu e como você. Vocês acham que Neemias estava feliz? Neemias foi arrancado da sua terra. Neemias foi levado para uma terra distante. Neemias era um escravo. Neemias servia como copeiro do rei. Mas diz a palavra que ele tinha histórico. Era um homem que fazia aquilo que vinha às suas mãos conforme as suas forças. Era um homem que nem um só dia, até esse dia, tinha espantado na sua face ou no seu rosto tristeza. Quando aquele rei percebe que o semblante de Neemias não está como todo o tempo que ele serviu, aquilo lhe chama a atenção. Há muitos de nós que nós não sabemos mais definir se está com grandes problemas ou se não tem problema, porque não conseguem mudar o semblante. Uma mínima circunstância, está vivendo na vitória, está vivendo no galardão, está vivendo no alargamento de Cristo. Uma mínima circunstância te faz mudar o semblante, te tira da graça de Deus. A gente não consegue mais perceber se Deus está ou não está. Nós precisamos aprender a todo momento a mostrar para as pessoas que Deus está em nós, querido. Nós temos que aprender que o evangelho, o testemunho, é a proposta de Cristo. Não é só falar, é mostrar que Ele está em nós. Nós precisamos mostrar. Neemias, naquele dia, chamou a atenção do rei, porque o seu semblante se abateu. Querido, eu tenho certeza de uma coisa: se o seu semblante nesta noite está abatido, porque as circunstâncias que te cercam são maiores do que você, meu irmão, você veio para o lugar certo.
Talvez a minha palavra não vá alcançar o profundo da sua alma, mas eu tenho certeza, o Espírito de Deus vai se encarregar de fazê-lo. Ele vai alcançar o teu coração e Ele vai trazer satisfação sobre você. Ele vai trazer alegria sobre a tua tristeza. Ele vai trazer paz ao teu espírito. Ele vai trazer uma glória tão poderosa sobre a tua estrutura que você vai sair daqui voando. Jesus está neste lugar, querido. O quarto passo que me chama muita atenção está no versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quando nós entramos na casa de Deus, os primeiros passos nós queremos ser dependentes totais de Cristo. Tudo que nós vamos fazer, nós queremos dividir com Ele. Nós queremos estar conectados durante todo o tempo com o Senhor. Nós queremos a sua aprovação ou reprovação durante todo o tempo. Com o passar do tempo, nós nos sentimos maduros na fé. Nós achamos que podemos andar sozinho. Então a gente se sente como uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, que começa a andar só. E elas não querem mais andar de mão dada com seus pais, porque é algo novo, aquilo lhe chama a atenção. Neemias, meu querido, sabia tudo que ele tinha que pedir para o rei. Estava tudo dentro do seu coração. Mas Neemias não se desconectava com Deus. E eu imagino esta cena, Neemias na presença do rei. Enquanto o rei falava, ele falava com o rei dos reis. Enquanto o rei dialogava, ele falava: Senhor, o que é que eu falo? Fala no meu coração, Senhor, como que eu tenho que colocar as palavras? Porque ele sabia de uma coisa: quando ele consulta ao Senhor, o Senhor produz palavras certas no seu coração, e as palavras vão se encaixar ao coração do rei como uma luva, e haverá respaldo da parte de Deus. Isso nós temos que aprender, meu irmão. Não seja independente. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar. Aprenda a deixar a sua vida nas mãos dEle. Nós precisamos aprender, como no início, a depender totalmente de Deus. Neemias não se desconectava, e nós precisamos aprender a não nos desconectar. Tem decisões que você sabe tomar. Tem decisões que a sua capacidade pode tomar. Mas eu aprendo nesta palavra que Neemias sabia o que queria, mas ele sabia que ele podia errar. Mesmo tendo a certeza do seu intelecto, que ele tinha que falar o que ele queria, ele esperou no Senhor, consultando a Deus. Aprenda a consultar a Deus. Amém, queridos? Mais um passo que me chama a atenção na vida deste homem. Versículo 5. E disse o rei: se é do seu agrado, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá. Esse homem consultou ao Senhor. Esse homem estava na presença do rei da terra. Mas antes de estar na presença do rei da terra, ele estava na presença do rei dos céus. Naquele diálogo que ele fazia com aquele rei, ele pedia ao Senhor, certamente a Bíblia não diz, sabedoria para que ele viesse a colocar as palavras certas. Quando o rei lhe pediu, ou lhe ofereceu a oportunidade de dizer o que ele queria, eu acredito que a maioria de nós meteria o pé pelas mãos. Muitos de nós, quando nos colocamos dobrados na presença do Senhor, nós começamos a falar: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, realiza, Senhor, eu preciso trocar de casa, Senhor, eu preciso trocar de carro, Senhor, eu preciso melhorar no meu emprego, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós falamos de maneira desenfreada.
Neemias faz tudo o contrário. Neemias entende que Deus trabalha em porções. Diz a palavra que Deus trabalha com medidas. Neemias podia naquele momento pedir ao rei muitas coisas, porque ele sabia bem o que ele queria. Neemias queria 3 coisas, mas ele disse uma única coisa. Ele disse ao rei: rei, se acho mercê diante de ti, envia carta aos governadores, para que ele permita que eu passe e chegue até Jerusalém. Aproximadamente existiam 120 províncias. Esse era o trajeto que Neemias tinha que percorrer. Neemias sabia que ele não podia realizar esta obra ou esta façanha sem uma autorização, uma carta do rei. Então ele lhe pede para que ele imite esta carta. Neemias podia dizer: ó rei, eu não quero sua carta, eu preciso da carta, eu também preciso de madeira para me construir as portas de Jerusalém, eu preciso de soldados. Mas Neemias entende que cada coisa ao seu tempo, que quando você está na presença do Senhor, ele sabe que quem condiciona tudo é o Senhor, e tudo acontece no tempo determinado. Diz a Bíblia que o rei concede cartas para que Neemias vá rumo a Jerusalém, reconstruir os muros. A segunda coisa, Neemias recebe também da parte do rei autorização. A tão sonhada autorização para que ele pudesse ir a Jerusalém. E a terceira coisa, Neemias entendendo que Deus estava na sua vida e que Deus estava preparando todas as coisas. Neemias pede para que autorize madeiras para que ele possa reconstruir os portais de Jerusalém. Aprenda a esperar em Deus, querido. Aprenda a esperar no Senhor. Embora nós sabemos que o tempo é um teste para nós, embora nós sabemos que a ansiosidade, ela pleiteia todo o tempo alcançar o nosso coração, aprenda a confiar em Deus, aprenda a esperar no Senhor, aprenda e saiba que Ele é fiel, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai te deixar. Aprenda a esperar nele. Neemias aprendeu, Neemias esperou, e Neemias conseguiu e recebeu tudo aquilo que ele precisava para realizar aquela grande obra. A sexta coisa que eu aprendo na vida de Neemias está no versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate e Oronita e Tobias o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós queremos muito receber aquilo que é direito nosso, que é nossa herança. Quando Neemias estava no palácio servindo ao rei, ninguém o incomodava, ninguém o ameaçava, ele não provocava nem chamava a atenção de ninguém. Mas a partir do momento que Deus começou a prosperá-lo, ele começou a chamar a atenção daqueles que o cercavam, e os invejosos de plantão começaram a visualizar tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Neemias. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós queremos tanto prosperar, nós queremos tanto crescer, nós queremos tanto alçar altos voos, mas quando Deus começa a fazê-lo, nós começamos a reclamar e a falar: Senhor, o Senhor me promoveu, agora tem alguém me perseguindo no meu trabalho.
eu começo a questionar Deus. Eu começo a falar: Senhor, o que é isso? Isso faz parte do processo de crescimento. Essas pessoas são colocadas na sua arquibancada para assistir a tua vitória, meu irmão. Essas pessoas, elas nunca vão desaparecer. Sempre terá pessoas invejosas cercando o nosso caminho. Sempre haverá pessoas assistindo aquilo que Deus está fazendo em nós. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Neemias diz a palavra que ele não se abalou, nem se preocupou com aqueles que se preocupavam com ele. Aprenda a ignorar essas pessoas, aprenda a conviver com elas, e saiba que o Senhor é Deus que tem aliança com você, e nada nem ninguém mudará aquilo que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Uma coisa que me chama muita atenção: a maioria de nós trabalhamos pelo resultado, e nós precisamos aprender a andar nos passos de homens de Deus que andaram, e que nos ensinam atitudes, comportamentos que nós precisamos ter. Eu falei no início dessa palavra sobre Abraão. Abraão teve atitudes que eu preciso aprender a ter. Se eu quero o êxito que Deus permitiu aquele homem ter, eu preciso agir como ele agiu. Eu preciso tê-lo como espelho. Se eu creio que o profeta Elias foi um homem de Deus, usado por Deus, eu preciso tê-lo como espelho. Se eu creio que Saulo, que depois se chamou Paulo, foi um homem usado por Deus, eu preciso caminhar nos passos desses homens. Eu preciso aprender com ele. Os resultados são garantidos pelo Senhor. Capítulo 6. Versículo 15 e 16. Escuta aqui. Nós achamos que Deus só usa profeta. Nós achamos que Deus só usa pastores. Nós achamos que Deus só usa mestres. Nós achamos que Deus só usa a hierarquia estabelecida pelo próprio Senhor. Esse homem foi levantado por Deus. Esse escravo chamado Neemias foi levantado por Deus. Esse copeiro chamado Neemias foi levantado por Deus para provar para você e para mim que você não precisa ser ninguém, você não precisa ter título, você simplesmente precisa ser de Deus, para que você possa conquistar o impossível, aquilo que somente aquele que crê conquista. E eu vou te mostrar na palavra. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Todos os nossos inimigos temeram, todos os nossos gentios circunzinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O objetivo de Neemias foi alcançado. Embora a circunstância toda era contrária, o objetivo desse homem foi alcançado. Nós precisamos, como igreja, aprender a crer na palavra. Nós precisamos, como igreja, aprender a crer no que está escrito. Querido, não importa a circunstância, importa o que Deus disse. Não importa o que você está vivendo hoje, importa o que a palavra está falando ao teu coração. Ah, meu irmão, eu sei que é difícil compreender, eu sei que não é fácil você ficar aqui sentado no banco ouvindo, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você crer e não duvidar, o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que se você sair daqui nesta noite confiante em Jeová, Deus vai produzir no teu coração aquilo que você tem esperado. Neemias recebeu porque ele esperou em Deus.
Neemias recebeu porque ele não se desconectou de Deus. Uma pergunta eu falo para você, faço para você, igreja. Não precisa me responder. Você tem conseguido estar conectado com Deus no meio da adversidade? Você tem conseguido estar conectado com Deus no meio do vendaval? Irmãos, como é fácil servir ao Senhor e falar que somos de Deus quando tudo vai bem. Como é fácil servir ao Senhor e falarmos que somos dele quando tudo é festa, quando tudo é alegria, quando tudo está rompendo, quando tudo aquilo que é para dar errado dá certo por causa da sua mão. O mínimo teste de Deus tem nos feito desconectar da sua glória. Precisamos aprender a sermos aprovados pelo Senhor. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a não negociar a glória de Deus, queridos. Embora a circunstância seja adversa, se Ele quiser nesta noite, o milagre acontece. Você precisa apenas crer. E é isso que tem feito diferença na igreja do Senhor. Muitas pessoas têm questionado a Deus, porque eu não tenho recebido aquilo que eu tenho almejado? Por que eu não tenho recebido aquilo que eu tenho sonhado? Por que eu não tenho recebido aquilo que eu tenho proposto na presença do Senhor? Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus. Este homem estava disposto a morrer por esse propósito. Qualquer funcionário que servia o rei no palácio, que se encontrasse com o semblante abatido perante o rei, poderia receber uma sentença de morte imediatamente. Neemias sabia disso. Neemias assumiu o risco. Mas Neemias sabia em quem ele cria. Neemias sabia que ele cria no Deus dos céus. Nós precisamos aprender que nós não estamos confiando em Baal. Nós não estamos confiando no Deus de barro. Nós precisamos aprender que nós estamos confiando no Rei dos céus. Nós precisamos aprender que nós estamos sustentados pela destra do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar nele. Nós precisamos aprender a entender que a vergonha de um homem de Deus é a vergonha do próprio Deus. Se lança, meu querido. Não seja covarde, meu irmão, se lança. Ele não vai trair a tua confiança. Creia na palavra dele. Creia no Espírito de Deus. O Senhor não é homem para mentir, meu irmão. Se Ele liberou a palavra, Ele vai cumprir, minha irmã. Creia na palavra de Deus liberada sobre você. Eu creio nessa palavra, meu irmão. Eu creio nesta palavra, igreja. Nós precisamos crer nessa palavra. Eu tenho ouvido nesses dias irmãos falando que Deus está na igreja A, que Deus está na igreja B. Meu irmão, Deus está dentro de você, meu irmão. Deus está dentro de você, minha irmã. Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a dividir com Ele. Não se desconecta dEle e você vai ver a vitória da parte de Deus. Aleluia. Deus está dentro de você. Eu não consigo imaginar, pastor Eliezer, um Deus derrotado. Eu não consigo imaginar o Espírito Santo de Deus dentro de um crente derrotado. Eu não consigo, meu irmão. Ser derrotado não é não ter dinheiro não, meu irmão. Ser derrotado é andar de cabeça baixa, sabendo que Deus mora em você.
Ser derrotado é vender a fé. Ser derrotado é não valorizar a glória do Pai. Ser derrotado é não valorizar aquilo que Jesus passou na cruz. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe nessa noite a este lugar para renovar você, para sarar você, para ressuscitar a tua fé. Aprenda a crer no Deus dos céus. Aleluia, aleluia. Deus quer te exaltar, meu querido, pode ter certeza disso. Deus quer exaltar cada um dos seus filhos. As promessas descritas na tua palavra são promessas que nós temos que vivê-las. São promessas que nós precisamos apegarmos a ela. São promessas tangíveis. Mas nós precisamos entender que nós precisamos aprender a entregar sem limites nossa vida a Deus. Pode ter certeza, meu irmão, se aquilo que você tem tanto sonhado e chorado na presença do Senhor não tem chegado, querido, algum problema há em você e em mim. Não há problema na palavra, não há problema no Deus da palavra. Se você tem esperado por 10 anos e tem quase vendido a sua fé, aprenda a crer, querido. O problema está em você. Se examine nesta noite, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer te honrar. Quando Deus honra um homem, quando Deus abençoa um homem, Deus abençoa um homem por 2 propósitos. É específico. Abra no capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei carne gorda, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Levanta a tua mão, querido. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a tua força, querido. Aprenda a se alegrar com Deus na dificuldade. Ele vai produzir força em você. Você que está fraco na fé, você que está tocado pelo mal, em nome de Jesus, creia e aprenda a se alegrar em Deus. Primeiro motivo pelo qual Deus prosperou Neemias foi para que Neemias usufruísse daquilo que Deus lhe deu. Presta atenção aqui. Deus vai cumprir a palavra. Deus vai cumprir a palavra que Ele falou para você, meu irmão. Meu irmão, não seja covarde, se entrega à fé, creia nessa palavra. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você no teu coração. Deus vai cumprir a palavra que Ele lançou sobre a terra, chamado coração. Mas quando Deus cumprir esta promessa, que você tem esperado há tanto tempo, aprenda a usufruir, meu irmão. Aprenda a usufruir. Queremos tanto alcançar tantas coisas. Deus libera dos céus a capacidade, o talento, a oportunidade, escancar a porta. E muitas vezes, ao invés de usufruir aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus conquistou por nós, nós trocamos Deus por aquilo que Ele nos deu. Nós trocamos o Senhor pelas coisas que Ele liberou sobre nós.
Nós precisamos aprender a tratar coisas como coisas e a reverenciar Deus como Deus. Nós precisamos aprender e entender que cada coisa no seu lugar. Nós precisamos aprender que quanto menos eu valorizo as coisas, mais Deus coloca as coisas em nossas mãos. Eu ouvia hoje uma reportagem de uma igreja do Rio de Janeiro, em que um testemunho era contado de um irmão que há muitos anos orava para ter um carro. E por mais que é uma história que possa parecer uma história, foi um fato que hoje eu vi. Esse irmão por muito tempo orou ao Deus dos céus para que Deus o capacitasse para que ele comprasse um carro. Deus é um Deus incomparável. O seu amor é incondicional. Deus então libera sobre este homem a capacidade, a oportunidade, a perseverança, e esse homem compra o carro. Esse homem começa a amar tanto e a se relacionar tanto com aquela coisa, que ele perde a visão de quem é Deus. Ele começa a levar contenda para sua casa, porque a sua esposa não consegue ver aquele automóvel como um bem tão importante na sua vida como o seu esposo. Aquele homem começa a adorar aquele carro. E quando isso acontece, nós perdemos a visão de quem é Deus. Nós começamos a limitar a Deus. Aquilo que Deus vier colocar sobre a tua mão, aquilo que Deus já colocou, aprenda a usufruir, entendendo que é uma coisa, entendendo que quem te deu foi Deus. Aprenda e entenda que não é a tua capacidade, meu irmão. Há pessoas mais capazes do que você, que não estão aonde você está. Se você está onde você está, é porque Deus te colocou. Então valorize a mão de Deus que está sobre você. Neemias entendeu isso. Embora Neemias foi levantado como governador, ele não vivia como governador, dizia a palavra, porque ele entendia que nada era comparado à glória de Deus. Ele entendia que nem o poder da terra era comparado à glória dos céus. E nós precisamos, queridos, recuperar isso. Nós precisamos recuperar aquele sentimento de alma, aqueles momentos que sentíamos que nos dava calafrio. Ah, irmão, como é bom quando você entra na casa do Senhor e o Espírito lhe visita. A intenção do Espírito Santo é te visitar em todo o tempo, querido. Não é quando o pregador é ungido, não é quando os ministros de louvor estão tomados pela glória, querido. O culto é individual, é você que cultua a Deus, é eu que cultuo a Deus. Cada um de nós precisamos aprender a cultuar o Senhor na sua individualidade. Aprenda a usufruir daquilo que Deus colocou na tua mão. Segunda coisa que eu aprendo com Neemias, e encerro: precisamos aprender a repartir aquilo que Deus tem nos dado. Durante muito tempo, eu sempre olhei as pessoas que estavam do meu lado, passando algum tipo de dificuldade, como responsabilidade da igreja. Até um dia que o Espírito Santo abriu os meus olhos, ou tirou as escamas dele, e eu entendi que eu sou a igreja. Nós precisamos aprender que nós somos igreja. Querido, a responsabilidade de levar
aquilo ou suprir as necessidades no prédio onde você mora é sua, porque você é igreja naquele lugar. A responsabilidade de fazer o bem no seu grupo familiar é sua, porque você é igreja naquele lugar. Não importa onde você vá, você tem a marca dele, você é igreja naquele ambiente. Você precisa aprender a repartir um pouco daquilo que Deus tem te dado com os menos favorecidos. Depois que criaram a parte social das igrejas, a maioria de nós achamos que a responsabilidade deste cuidado é dessa instituição específica. Nós nos omitimos como igreja porque achamos que a responsabilidade não é mais nossa. E aprenda que quando Deus te levantar, quando Deus te abençoar, quando abençoar Neemias, você vai repartir um pouco daquilo que Ele te der com os menos favorecidos. Amém, igreja? Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Senhor, nós não queremos nos desconectar do Senhor. Senhor, nós não queremos nos distanciar do Senhor. Nós queremos entender o que Davi entendeu: para onde fugirei da tua presença? Davi entendeu que em toda a glória que um homem pode ter na terra, no mais alto de todos os montes, Deus estará com ele. Davi entendeu que até na sepultura, no mais profundo de todos os abismos, Deus estaria com ele. Ensina-nos, Espírito Santo, a depender de Ti. Espírito Santo, nos ensina a orar no momento da aflição, como o Senhor ensinou a Neemias a orar. Neemias, naquele momento, ele se assentou. Neemias chorou. Neemias pranteou por muitos dias. Mas diz a palavra que ele não se acomodou e nem se entregou à dor. Ele orou ao Deus dos céus. Ensina-nos, ó Pai, a orar ao Senhor nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Eu queria fazer um convite para você. Eu queria chamar aqui na frente só quem tem causas extraordinárias. Querido, o extraordinário para você não é o que é extraordinário para mim. O extraordinário para você, você sabe o que é. Mas você que tem uma causa extraordinária, eu queria que você viesse na frente, porque nós vamos orar. E o Deus de Neemias, o Deus dos céus, como ele foi com Neemias, que tinha tudo para dar errado aquele projeto, um projeto que, se hoje fosse dividido com alguns homens de Deus, talvez não teriam aprovação, porque era um projeto muito louco, talvez um projeto suicida, mas Deus estava naquele projeto. Enquanto nós vamos cantar esta música, e eu queria te convidar a adorar, você que não vai vir à frente, eu queria te convidar a adorar com todas as suas forças. Eu já te informo que Ele está neste lugar, querido. Uma atitude de fé que você tiver nesta noite pode mudar toda a sua história, sabia disso? Uma atitude de fé que você tiver nesta hora pode mudar o curso da tua vida. Lembre-se, você está diante dele. Oh, aleluia! Vamos adorar o Senhor. Quando tudo
tudo diz que não. Pode vir. Pode vir. Tua voz me encoraja. Pode vir confiando no autor da sua fé, querido. Se você está sem fé, se você não consegue mais acreditar, eu também quero te convidar a estar neste lugar. Não se preocupe com as aparências, não se preocupe o que vão pensar. Que hoje é você e Deus, ninguém mais. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Meu irmão, não seja covarde, meu irmão. Desce do salto, minha irmã. Ah, meu querido, Deus está neste lugar, meu irmão. Favor, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus está falando ao meu coração que tem muitos homens aqui, muitas mulheres esperando na palavra de um homem. Quando tudo diz que não. Querido, não vai haver liberação enquanto você não entender que é Deus Tua que faz. voz me encoraja. Eu te convido para vir aqui na frente. Pode refazer sua aliança nessa noite, porque Deus tem bênção para você. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Adore a Deus, igreja. Adore a Deus. E Comece a cantar. Sobre mim comece a adorar. Não pode se adore ao Senhor. frustrar. Adore ao Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Nós vamos cantar mais uma estrofe. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu vou dar oportunidade para você que está sem coragem de vir aqui na frente. Deus você que está preocupado com as pessoas. Você vai estar aqui diante do Deus dos céus. Nós vamos cantar mais uma vez. E após isso nós vamos fazer um ato profético aqui. Pode ter certeza que Deus vai operar. Quando tudo diz que não. Vem sobre esse lugar, Espírito Santo. Tua voz Espírito Santo, sopra neste lugar. Espírito Santo, nós queremos o Senhor no lugar que tu mereces estar. Venha para o centro, ó Deus. Venha para o centro, ó Senhor. Venha para o centro, ó Pai. Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Deus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, meu Deus é o Deus do impossível. Querido, presta atenção em mim aqui. Quando a gente assiste pela televisão uma grande desgraça que acontece no Oriente ou no Ocidente, por mais que a gente imagina, a gente não está lá. A gente nunca vai sentir o que aquele povo está sentindo. Eu não consigo sentir o que vocês estão sentindo nessa noite, nenhum dos pastores. Mas nós somos homens de Deus, nós somos uma igreja de Deus, nós vamos orar por vocês. Uma coisa eu tenho certeza, pastor Samuel, o Deus dos céus está neste lugar. O Deus dos céus está aqui. E Ele nunca abandonou um fiel. E nunca vai abandonar. Eu queria fazer um pedido aos obreiros, aos pastores, se pudessem me ajudar aqui, por favor. Eu queria fazer aqui uma meia lua aqui, ó. Todo mundo estendendo as mãos aqui, que nós vamos fazer um ato profético aqui. Vamos cercar aqui, cercar todos eles numa meia lua aqui, todos os obreiros aqui. No nome de Jesus, vamos cercar todos que estão aqui, ó. Pastor, me ajuda aqui, ó, nesse lugar aqui, mais aqui, ó. Isso. Irmãos, nós temos compromisso em abençoar vocês. Nós não estamos fazendo isso aqui para enganar vocês. Nós vamos morrer confiando em Deus. E nessa noite eu queria te convidar a passar esse deserto, essa dificuldade, ou essa escassez, ou essa luta com o Senhor, sabendo que quando você é exaltado, o próprio Deus, Ele é exaltado na sua vida. E quando você é envergonhado, Deus é envergonhado em você. Se você tem andado fragilidade, sem comprometimento com Deus, você nessa noite vai refazer a sua aliança. Você vai se religar a Ele. Nós vamos ligar como Mateus capítulo 18, versículo 18 diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E se você desligou, você vai ligar hoje. Eu gosto tanto de ouvir essa palavra. Quando o próprio Deus se manifesta para um rei fiel. Se você começar a ler o livro de Reis, Deus começa a avaliar os reis e falar: esse andou na minha presença e eu fui fiel para com ele. Este não andou na minha presença e eu tirei a minha glória sobre a vida dele, sobre o seu rei. E querido, aprenda. Se você andar com Deus, se você for fiel com Deus, Deus será fiel com você. Sabe a palavra que ele liberou sobre os reis fiéis, sobre aqueles que eram fiéis? Quando havia um grande exército adversário, Deus falava: esta peleja não pelejará a vós, mas eu pelejarei por vós. Você vai se reconectar nessa noite, amém, queridos? Você vai ter o feriado mais extraordinário que você teve nos últimos anos amanhã. Você vai sair daqui flutuando. Sabe por quê? A sua fé tem capacidade de fazer não só flutuar, como de te salvar. E Deus vai gerar salvação na sua causa, amém? Feche os seus olhos, vocês estão na frente. Eu queria pedir para a igreja levantar as mãos, todo mundo de pé, quem pode, no nome de Jesus. Eu queria que você que é profeta de Deus levantasse a sua mão para cá. Querido, lembre disso. Assistir pela televisão
por mais que a desgraça seja grande, a gente nunca consegue imaginar. Vamos se colocar no lugar dessas pessoas que estão aqui, no nome de Jesus. Os pastores vão orar, querido. Tem profeta e tem homem de Deus aí do seu lado. Feche os seus olhos e começa a crer. Você vai começar a falar agora para o Senhor: Deus, eu estou aqui. Ah, Senhor, eu estou neste lugar. Ah, meu Pai, eu estou me lançando na rede. Senhor, eu estou me lançando na Tua presença. Senhor, eu falei para o Senhor que este seria o último culto, esta seria a última palavra. Eu falei para o Senhor, se o Senhor hoje não me atendesse, eu ia desistir da fé. O Espírito de Deus está neste lugar, meu irmão, e Ele manda te falar que Deus vai pelejar por você, que Deus vai liberar sobre você, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos na Tua presença. Eu coloco cada um das minhas irmãs na Tua presença. Senhor, eu não consigo imaginar o que está passando na vida dos meus irmãos. Ah, Senhor, o meu problema não é comparado ao problema do meu irmão. Senhor, cada um de nós temos um fardo, mas nós entendemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, ó Pai, que quando estamos conectados ao Senhor, o fardo pesado passa a ser leve, e o Senhor começa a fazer o extraordinário. Por isso, meu Pai, começa a liberar, ó Deus, alimento para a fé do Teu povo. Começa a liberar a unção dos céus. Começa a liberar a unção dos céus. Começa a liberar a unção dos céus. Que a unção do Senhor começa a tomar agora os pés, ó Pai, dos pés à cabeça, que cada homem, cada mulher que está aqui na frente, cada jovem, seja possuído da Tua glória, sejam renovados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor falou no meu coração, não vai sair nenhuma dessas vidas daqui sem ser tomadas pela fé do Senhor, sem ser alcançadas pela mão e pela misericórdia do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, sopra esse problema, Senhor. Espírito Santo, muda a circunstância. Espírito Santo, eu sei que a vida do crente é feita de tempo. Se o tempo que cada um dos meus irmãos está vivendo é um tempo difícil, ah, Senhor, começa a mudar o tempo dos meus irmãos. Meu Deus, conduz os meus irmãos a tempos de glória, a tempos de triunfo, a tempos, ó Deus, em que a glória de Deus vai se manifestar. Pai, nós oramos como igreja do Senhor. Aqui, ó Deus, em volta dos meus irmãos, há homens de Deus e mulheres de Deus. E nós queremos abençoar cada homem, cada mulher que está aqui. Meu Deus, nós queremos unir a nossa fé. Nós queremos unir, ó Deus, diante do Teu altar a nossa fé. Se o meu irmão e a minha irmã não têm fé suficiente para que no milagre de Deus, nós queremos proferir uma palavra profética em nome de Jesus. Tudo aquilo que está prendendo, que está, ó Deus, segurando a vida dos nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, a partir dessa hora está liberado em nome de Jesus. Irmãos, olha para mim aqui, vocês estão na frente. Eu queria só falar uma coisa para vocês aqui, para vocês saírem daqui pensando nisso. Todas as vezes que Deus traz uma palavra ao nosso coração, essa palavra é testada. Quando você sair daqui da casa do Senhor, você pode até esquecer que aqui há amparo de Deus para você. Você pode até esquecer da vida vitoriosa que Neemias teve por causa de atitudes de fé. Você pode esquecer um pouco da história de Abraão, um patriarca poderoso em Deus, da história do profeta Elias que eu falei, da história do apóstolo Paulo. Mas você não vai desapegar da palavra de Deus. Você não vai deixar de orar, meu irmão. Você não vai deixar de estar conectado a Ele, querido. Lembra do que eu falei? Não há como um Deus justo, fiel, poderoso, glorioso, um Deus eterno, que está dentro de você, habitar num recipiente que não seja vitorioso. Não há como.
A tua vitória, meu querido, vai chegar. Creia. Eu já contei aqui e repito. Um dia eu fui para a fila de um banco, acreditando que teriam 100 mil reais ali para mim. Eu fiz um jejum de 31 dias. Eu emagreci uns 10 quilos. Eu acordei de madrugada. Eu fui um homem perseverante em Deus. Eu falei, oh Deus, faz, oh faz. Eu entrei naquela fila, entendendo que Deus iria me abençoar. E o milagre não aconteceu. Hoje, com a maturidade que Deus me deu, eu prefiro não receber o milagre do meu Senhor e habitar na tua presença constantemente, do que ter toda esta terra sem a sua glória. Aprenda e entenda que você tem aquilo que a prata não compra, nem o ouro, querido. Você tem a glória de Deus. Querido, Deus vai te honrar. Persevere em Deus. Não negocie a tua fé. Deus vai te honrar, meu irmão e minha irmã. Não interessa o vento. Não interessa. Vento só destrói casa feita na areia. Você está construindo na casa de Deus. A tua casa, ela está sendo construída na rocha. Ela não vai cair. Deus é contigo, querido. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Creia e lembre dessa palavra. Abraão, pai da fé, no livro de Gênesis ele indaga: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Abraão, diz a palavra, que creu, e todos conhecem o final da história. Abraão é o pai da fé, um homem que não negociou a sua fé, um homem que aprendeu a crer em Deus contra a esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.